Olá, o Viva Saúde desta semana está começando para falar sobre o câncer de pele. É o câncer que mais mata em todo o mundo e nem sempre é lembrado como uma doença grave que merece atenção. Para falar sobre isso, nós convidamos a médica oncologista de Viçosa, Flávia Valadares. Doutora Flávia, muito bem-vinda aqui ao programa. O câncer de pele, pouca gente sabe que ele mata muito e que ele é o principal câncer do ser humano. Por que isso? Falta campanha? Por que ele não é tão falado assim, não é uma doença que mereça tanta atenção? Na verdade, ele merece, mas é uma doença que é facilmente tratável, é facilmente diagnosticável por estar na pele, uma área superficial, acessível ao exame. O exame é basicamente o olho, né? Por mais que a gente possa lançar a mão de aparelhos, mas o exame básico é o olho. E é facilmente tratável, então a simples ressecção cirúrgica cura, é suficiente. Se for uma ressecção adequada, ela é suficiente para curar o paciente. Então, na verdade, eu acho que esse câncer ele é subestimado nesse aspecto, porque ele não é aquele câncer clássico em que o paciente tem muitas vezes que fazer uma quimioterapia, tem todo aquele estigma do paciente com câncer, né? Não tem que fazer quimioterapia? Salvo raras exceções, porque a gente tem, na verdade, dois grupos principais de câncer de pele. Um grupo muito agressivo, felizmente muito raro, chamado melanoma. Esse grupo, realmente, ele comumente tem que ser tratado com quimioterapia associada e, às vezes, radioterapia também após o procedimento cirúrgico. E é um procedimento cirúrgico muito mais radical, mutilante e tudo. O câncer de pele, que é o melanoma, que é o quê? Que geralmente é aquela manchinha escura, a pinta, né? Ele se passa por uma pinta. Mas o câncer de pele que a gente está falando, esse câncer de pele mais comum, a gente chama de câncer de pele não melanoma. Ou seja, não é o melanoma, já tá de bom tamanho. Mas ele se traduz então por dois tipos básicos. Um chama espinocelular, porque ele tem origem nas células mesmo da camada pavimentosa da pele, né? Tem origem com as células da pele, e um outro câncer que a gente chama de basocelular, que ele tem uma origem na base do folículo piloso. Então ele geralmente ele é o mais comum de todos, é o menos agressivo de todos, então tem um potencial praticamente improvável de dar metástases à distância, mas ele pode ter uma agressividade local. Na raizinha do pelo? A origem dele é a raiz do pelo. Então o lugar mais frequente desse câncer é a face, especialmente os 2 terços superiores, então do nariz para cima. Sendo o nariz uma área muito atingida. Por quê? Porque é uma área muito exposta ao sol e uma área que tem uma concentração de folículos pilosos. Então, a face, ela é uma área muito atingida pelo carcinoma de pele, que a gente chama não melanoma. O melanoma, ele vai seguir um padrão de distribuição diferente, ele é um tumor agressivo, então ele entra numa outra discussão. Você concorda que as pessoas... Que câncer é uma palavra que muita gente ainda tem até medo de falar, né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem aquela doença. Você concorda que o câncer de pele ele tem menos dificuldade, assim, menos preconceito? É por causa da gravidade dele ser menor? É correto eu dizer isso? Sim, considerando assim, excetuando-se então o melanoma, o câncer de pele não melanoma é uma doença relativamente simples de tratar, comparado com os outros tumores do adulto, os tumores que a gente chama de tumores sólidos do adulto. Então, realmente é uma doença infinitamente mais simples de tratar, se a gente excluir o melanoma realmente, e ela é subestimada, tanto pelos profissionais de saúde no diagnóstico, às vezes, quanto pelos próprios pacientes. Então, eu acho que muitas vezes falta conscientização, tanto com relação ao diagnóstico precoce, mas principalmente no que a gente pode intervir de melhor, que é na prevenção. E quanto a tratamento, ele é tratável, mas como todo tratamento, quanto antes melhor? Sim, sem dúvida. E assim, o tratamento principal é um tratamento que a gente chama de tratamento cirúrgico, local. A gente tem várias outras opções, variações técnicas da ressecção, mas basicamente é retirar. Então, corta, retira, costura, retira com uma área de tecido normal em volta que a gente chama de margem, que é para justamente garantir que não ficou nenhuma célula para trás, células que pode voltar a se reproduzir e voltar aquele câncer naquele local. Então a gente tenta dar essa margem, que ela varia um pouco em relação à histologia do tumor, em relação ao local. Então tem locais em que é um pouco problemático da margem, por exemplo na pálpebra.
né? Então a pálpebra é um local às vezes um pouco mais difícil de dar margem, mas isso tudo assim, são pequenos problemas técnicos, mas resolvíveis. Bem pequenininho também. Depende do tamanho da lesão, né? Que eu tenho sempre que tirar a lesão inteira e um pouco de tecido normal em volta. Então, quanto menor a lesão que eu tiver, ou seja, quanto mais cedo eu descobrir naquele paciente, menor a incisão, menor a cicatriz, menor tudo. Então, vamos falar agora sobre diagnóstico. O que leva uma pessoa a imaginar ou a procurar um médico, a suspeitar que tenha câncer de pele? O rosto é o principal lugar? Sim, são as áreas fotoexpostas, exatamente. Então, a incidência é maior no rosto, na face, e nas áreas expostas. Então, geralmente nas mãos, nos braços e em algumas pessoas que expõem muito nas pernas e nos trabalhadores, às vezes, gente que trabalha sem camisa, nas costas. Então, a gente tem que procurar as áreas que a gente chama de fotoexpostas, ou seja, a área que toma sol. A área que não toma sol, a incidência é muito menor, porque o câncer de pele está realmente muito associado ao dano solar, especialmente o dano cumulativo, ou seja, aquele sol que vai sendo tomado ao longo da vida, que ele vai acumulando danos às células, então pequenas mutações, pequenos danos ao DNA, que vão se somando, e ao final da vida, tanto é que o câncer de pele ele é bem mais comum nos idosos, então a gente considera, por exemplo, que nenhum ser humano de pele clara que viva até os 100 anos vai estar isento de um câncer de pele, nenhum. Então, assim, a gente pegar uma pessoa de 100 anos de pele clara, ela provavelmente vai ter um câncer de pele, porque ele está relacionado, então, à exposição solar, especialmente nas pessoas de pele clara, e ao dano progressivo, então precisa de tempo. Então, o câncer é mais comum nos idosos por causa disso, porque deu tempo para acontecer o dano. E aí, como que ele vai se traduzir? Ele vai se traduzir por uma lesão de pele. Como que é essa lesão? Geralmente, ou é um nódulo, ou é uma ferida. Uma ferida que não cicatriza. Então, todas as feridas que não cicatrizam, elas devem ser investigadas. Todas as lesões de aparecimento recente devem ser investigadas. Além do mais, há propostas de que seja feito um exame periódico da pele. Da mesma forma que a gente tem que fazer um exame periódico de saúde por diversos outros motivos, cardiovasculares e de prevenção de algumas outras doenças, seria ideal fazer um exame preventivo da pele, né? Tanto o autoexame, onde a pessoa olha para a própria pele, vê se tem alguma lesão nova, isso deve ser encorajado, quanto o exame num médico ou um profissional de saúde treinado, que vai ver, então, essas lesões. Sejam elas o câncer já instalado, que geralmente é o nódulo. O nódulo é como se fosse um carocinho, assim, por baixo da pele. Um carocinho, às vezes por cima. E geralmente ele é mais avermelhado. Então, esse caroço, ele é suspeito, ou o principal, uma ferida que não cicatriza. Também é uma ferida suspeita. São indicações para ir ao médico. Para ir ao médico, sim. Todos os médicos, qualquer habilitação médica, ele está habilitado para diagnosticar o câncer ou tem que deve um dermatologista? Suspeitar. Pelo menos suspeitar, qualquer médico ele é capaz de suspeitar que aquilo possa ser um câncer. É claro que algumas lesões, por exemplo, algumas formas de leishmaniose, algumas infecções, elas podem confundir, podem ser um pouco parecidas com as lesões do câncer. Então, assim, nenhum médico é obrigado a bater o olho e falar, é um câncer, mas ele é obrigado a bater o olho e falar, não é normal. Né? E tem que procurar um especialista. Aí pode ser um dermatologista, um cirurgião oncológico, o cirurgião plástico. Tem várias especialidades médicas que, por lidarem muito com a pele, têm uma afinidade já com esse tipo de lesão, por ver muito, né? Porque quando a gente vai ao dermatologista, por exemplo, ela sempre olha com aquela lente, assim, né? Com aquela lupa, as coisas que a gente tem no rosto ou na mão, é uma forma mais especializada de lidar com isso. Mas qualquer feridinha que não cicatriza é suspeita. É suspeita. E quanto antes tratar, melhor. Sim. Aí tem que realmente retirar. E as pintas, que você falou que é o melanoma? Que tipo de pinta é suspeita? Então, existe então um movimento assim, que é mundial, mas que é reforçado. No Brasil existe um grupo que chama Grupo Brasileiro de Melanoma, que estuda isso e que faz campanhas educativas. O que existe hoje? Existe uma classificação chamada ABCD,
né, para aquela pinta. Então, a pinta, há um treinamento, então, junto aos profissionais de saúde e, às vezes, junto à população geral, dependendo da população, para reconhecer se aquela pinta tem características ABCD positivas, sendo o A relacionado à assimetria, o B relacionado à borda, o C relacionado à cor e o D relacionado ao diâmetro. Então, é um método bastante mnemônico em que a gente vai buscar algumas características, exatamente, né, daquela lesão para ver se aquela lesão é suspeita ou não. É óbvio que, na dúvida, a gente faz a biópsia, ou seja, a gente faz a retirada daquela lesão e a gente pode lançar mão também de lupas e de aparelhos especiais, sendo o mais utilizado hoje chamado dermatoscópio, que é uma espécie de lupa, mas que a gente usa às vezes com um óleo assim junto à pele, é uma lupa especial que vai otimizar essa visão dessas características e outras características específicas que vão ajudar a gente a não tirar uma pinta que é uma pinta comum, benigna, que a gente chama de nevos, e que vão ajudar para que a gente tire realmente a lesão que é o melanoma ou lesões muito parecidas com o melanoma. Aí o melanoma entra numa outra classificação, que é um tumor extremamente agressivo, com um extremo potencial de dar metástases, inclusive metástases à distância, por exemplo, para o fígado, para os pulmões e para os ossos. Mas você está falando de um método científico de diagnóstico, né? Sim. Esse ABCD. Mas para nós que somos leigos, por exemplo, uma pinta que tenha pelo, uma pinta que seja mais feia, assim, mais grosseira, isso não é indicativo Na verdade, nenhum. não. A questão é a gente observar as pintas que são de nascença e as pintas novas. E observar nas pintas de nascença se elas têm alguma modificação. Então, eu tenho aquela pintinha, eu nasci com ela, ela é igual a da minha mãe, seja lá o que for. Mas aí a pessoa tem que ver se aquela pintinha que ela já tinha, se ela está sofrendo alguma modificação ao longo do tempo. Crescer, por exemplo. Crescer, mudar de cor, coçar. Então, essas modificações vão chamar atenção para que seja consultado um profissional de saúde habilitado para ser feita alguma abordagem dessa lesão. Seja um exame mais detalhado no dermatoscópio, que vai me ajudar, seja a retirada realmente dessa lesão, para que a gente tenha certeza através da biópsia. Agora, pinta nova nem toda é suspeita, né? Porque Não, a nem gente toma todas. muito sol e acaba, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais pintado, né? Sim. Aí chama atenção essas questões, as pintas maiores, as que estão alterando a coloração. Então a gente recomenda muito, especialmente para as pessoas que têm muitas pintas, fazer o autoexame da pele. Então a pessoa se olha pelo menos uma vez por mês, né, se olha sem roupa no espelho e verifica se há mesmo um aumento, uma modificação da característica dessas pintas. É claro que nos grupos que a gente chama de grupos de risco, hoje em dia é preconizado um exame específico chamado mapeamento, que é um exame que é basicamente uma foto da pessoa, mas essa foto é analisada num software de computador. Porque às vezes o computador vai dar conta se de um ano para o outro, se a pessoa tem uma pinta a mais ou a menos. Mas isso aí ainda não é muito popular, é extremamente caro, mas é utilizado para as pessoas que a gente considera de alto risco. Só para a gente fechar essa primeira parte, assim, o ideal, então, é que esse primeiro diagnóstico seja feito por um dermatologista, né? É bom que a gente tenha o hábito de ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Sim, pode ser. Ou um bom clínico, um clínico treinado, ele é capaz de suspeitar das lesões também. Doutora Flávia, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco nós vamos falar sobre o filtro solar. Todo mundo sabe que é necessário usar, mas nem todo mundo sabe usar da forma mais correta. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí.